Quando você entra para jogar contra o Botafogo, qualquer pessoa que assiste aos jogos do Botafogo, e eu como trabalho com o futebol carioca, eu assisto 90%, assisti 90% dos jogos do Botafogo nessa temporada, assim como do Fluminense e também do Flamengo, é muito óbvio você constatar, primeiro, que o Botafogo tem pontas extremamente qualificados, tem um meia que puxa muito pela ponta também e um ponta que puxa muito pelo meio, que são eles, Thiago Almada e também o Savarino, além do Luiz Henrique, que é um monstro, é o melhor jogador do Brasil na minha visão, e o próprio Igor Jesus, que é muito veloz, né? Ele consegue se aproveitar muito do que é o time do Botafogo, que joga muito em profundidade, consegue segurar a bola, consegue ser um atacante que gera muito jogo. A coisa que o Botafogo mais gosta na temporada, a coisa que o Botafogo mais sabe fazer na temporada, é essa transição rápida e utilizar os espaços em profundidade. Então o time que vai tentar jogar contra o Botafogo, seja numa trocação, seja na base da coragem ou subindo as linhas, que foi justamente o que o Rafael Paiva fez logo nos 15 minutos iniciais, e para quem estuda o Botafogo, para quem entende um pouco sobre o Botafogo, para quem assiste aos jogos do Botafogo, sabe muito bem que os 15 minutos iniciais dentro do Nilton Santos são de praxe totalmente do Botafogo. São 15 minutos iniciais onde o Botafogo consegue fazer uma blitz, uma pressão extremamente efetiva e que geralmente faz o Botafogo, inclusive, decidir seus jogos no primeiro tempo. Algumas equipes conseguem se defender contra isso, seja fazendo falta ou seja conseguindo, com um bloco baixo, diminuir o espaço entre linhas e diminuir o espaço que o Botafogo mais gosta de jogar, que é o espaço em profundidade. Quando você tem jogadores como Luiz Henrique, como Savarino, como Thiago Almada, como Igor Jesus, que tem uma facilidade imensa para ter velocidade, para ganhar jogadas na individualidade, para ter espaço, para ter campo, esses caras vão decidir os jogos. Primeiramente, o Botafogo tem o Marlon Freitas, que é um excelente lançador. O Botafogo hoje tem um lateral que é de seleção brasileira, que é o Alex Telles. O próprio Vitinho, que não está vivendo ainda o seu melhor momento no Botafogo, também é um excelente jogador. O Barbosa lança bolas como se fosse um volante, como se fosse um meia, porque ele tem qualidade para isso. E tudo que o Vasco fez contra o Botafogo foi facilitar a vida do Botafogo. Começando com a escalação do Rafael Paiva, quando ele coloca o Jean Davi no jogo. E é completamente incoerente, por quê? Porque a gente sabe que o Emerson Rodrigues teve os problemas lá, disciplinares no caso, né? Faltou ao treino de domingo alegando problemas pessoais, problemas familiares, briga com a esposa e tudo mais. O Vasco toma a decisão de deixar o Emerson Rodrigues fora dessa partida. E vou ser muito honesto, acho que foi uma decisão correta. Não acho mesmo que o Emerson Rodrigues poderia mudar algum panorama dessa partida. Até porque é um jogador extremamente limitado. E se o cara é extremamente limitado, ele não é esforçado, ele não se compromete com o treinamento, ele não se compromete com o que é o Vasco da Gama, ele tem que ser punido de fato. Então não vejo problema nenhum em ter deixado o Emerson Rodrigues fora nesse sentido. Então assim, quando você monta uma equipe que consegue se defender, que tem uma postura tática que vai ter, por exemplo, 2 pontas interessantes para poder fazer a recomposição da segunda linha, para poder ajudar seus laterais, no caso ajudar o Paulo Henrique e ajudar o Lucas Piton, o ideal é você ter caras que possam fazer essa recomposição. Para quê? Para que você tenha uma dobra de marcação ali e mate jogadores, por exemplo, como o Luiz Henrique, o que é muito difícil, como o Savarino, o que é muito difícil, como o próprio Thiago Almada. Você precisa se defender. Você não pode dar espaço em profundidade para o Botafogo. E principalmente quando você tem Jean Davi em campo, que não corre defensivamente, que não se desgasta defensivamente, que não tem velocidade para acompanhar, que não tem nenhum cacuete de marcação. E ainda por cima você tem o próprio Payet, que já não marca sem a bola, já não consegue fazer esse tipo de marcação ou recomposição. E ainda tem o Verratti, que até faz bem, na minha visão, essa pressão, mas ele também é lento. Você simplesmente mata o time do Vasco. E com 5, 6, 7, 8 minutos, o Rafael Paiva, segundo a transmissão, estava pedindo para o Vasco avançar suas linhas. Contra um Botafogo que já estava amassando o Vasco desde o primeiro minuto de jogo. Quando você avança suas linhas para o Botafogo, sabe o que o Botafogo vai fazer? Em 5 passos, 4 passos, vai ser letal. Vai te punir. E foi exatamente isso que aconteceu. Alex Telles recebeu uma bola, cruzou para o Savarino, estava todo mundo lá pressionando a linha alta do Botafogo. O Botafogo, com a qualidade que tem, com os grandes jogadores que tem, consegue se livrar facilmente e aí acha o Savarino sem nenhum tipo de marcação. E o Savarino abre o placar. 1 a 0 com 8 minutos de jogo.
4 minutos depois, o João Vitor e o Hugo Moura erram uma saída de bola. E para quem acha que o Hugo Moura não errou, eu vi muita gente falando isso no Twitter. O próprio Hugo Moura reconheceu na entrevista coletiva que ele errou a saída de bola no segundo gol. Vale a pena ver aí, para que vocês tenham a dimensão de que ele errou. Inclusive o Hugo Moura fez uma partida muito abaixo do que ele vinha fazendo. Mas não vou ficar aqui culpando um dos poucos jogadores que conseguem ainda desempenhar alguma coisa. Ele erra drasticamente. O Botafogo novamente, 3 toques, Luiz Henrique sai na cara do gol e consegue fazer o segundo gol. Por quê? Porque o Vasco estava completamente desorganizado, porque o Vasco tinha 2 pontas, no caso, o Pumita, que até conseguia fazer algum tipo de dobra com o Paulo Henrique, mas com essa ordem do Rafael Paiva de marcação alta, ele estava lá na frente, ele não conseguia fazer cobertura. A gente viu um Jean Davi participando nada do jogo defensivo do Vasco da Gama. Um jogador que não consegue agregar em nada, nem com a bola e nem sem a bola. E o erro do Paiva, para mim, foi não ter colocado o Leandrinho em campo. Porque quando você tem o Leandrinho, que já tem um entrosamento com o Piton, que tem uma velocidade muito maior do que o Jean Davi, que é um lateral de ofício, ou seja, ele tem mais cacoete de marcação do que o ponta, você tem a oportunidade de quê? De equilibrar o seu time para você poder colocar 2 linhas, na minha visão, mais baixas, 2 linhas mais estreitas, para que você possa causar algum tipo de dificuldade ao Botafogo e o Botafogo não tenha tanto espaço para jogar. Porque se der espaço para jogar contra o Botafogo, você vai ser goleado. Porque se você quiser jogar de igual para igual contra o Botafogo, você vai ser goleado. Isso não é uma particularidade do Paiva, isso é uma particularidade de todos os times que vão enfrentar o Botafogo. E eu tô dizendo isso porque o Vasco é um elenco limitado e tem vários problemas, mas gente, eu vou repetir para vocês aqui. O Botafogo meteu 5 no Peñarol, o Botafogo meteu 4 no Flamengo, o Botafogo poderia ter goleado o São Paulo no primeiro jogo aqui da Copa Libertadores. O Botafogo venceu o Palmeiras, jogando muito melhor do que o Palmeiras aqui também no Newton Santos. E é característica do Botafogo a blitz nos 15 minutos e jogar em profundidade. Então, quando o Rafael Paiva fala para mim, fala para todos nós, né, que ele sabia que a transição do Botafogo era muito forte, não parece que ele sabia. Não me parece que ele sabia. Porque ele escalou o Jean Davi, que é lento e não recompõe. Ele escalou o Payet, que obviamente era o único ponto ali de técnica do time e que você tem que suprir quando o Payet está em campo, esse tipo de lentidão. E o próprio Verratti também é um jogador que pressiona, mas não consegue fazer a recomposição como um jogador veloz faz. Isso não é só culpa dele. Mas quando você deixa um lado totalmente desequilibrado, aí sabe o que acontece? Como eu vi muita gente falando, acham a Avenida Piton. A Avenida Piton não. Se o lateral tá enfrentando o Luiz Henrique, que é o melhor jogador do futebol brasileiro, você acha que ele não vai sofrer no 1 contra 1? Não tem um jogador hoje no futebol brasileiro que conseguiria marcar o Luiz Henrique de igual para igual no mano a mano. Não tem. Não tem. O Luiz Henrique é um monstro. Tecnicamente é um monstro. O 1 contra 1 dele é o melhor do Brasil junto com o Estevão. Não tem jogadores mais qualificados do que ele hoje nesse 1 contra 1 no Brasil. Aí você vai colocar a culpa no lateral e não na dobra de marcação que deveria ser feita e que o técnico não fez. O técnico hoje, quando eu reclamo muito sobre a coragem do Rafael Paiva, e que muitas vezes ele recua e tudo mais, hoje ele fez ao contrário. Ele resolveu ser corajoso contra o melhor time da América do Sul. Que lógica é essa? Que lógica é essa? E quando falo do Piton, ele foi até melhor do que eu esperava, tá? Ele saiu até melhor do que eu esperava em relação ao Luiz Henrique. Tá? E, cara, é muito sintomático. É muito sintomático. A KTO é a grande parceira do canal do Pedrosa e se você puder, sempre vai fazer sua fezinha com responsabilidade. Se você for maior de 18 anos, faça lá na KTO, utilize o cupom Pedrosa, é só clicar no link que está aqui na descrição ou colocar kto.com e colocar esse cupom. Cupom Pedrosa é muito importante para você continuar, porque sem a KTO, tudo isso aqui, essa boa estrutura, tudo isso aqui que a gente está fazendo não seria possível. Então obrigado KTO, se você está apoiando a KTO, você está me apoiando também e a gente vai se ajudando nessa caminhada, beleza? Agora o recado da Simples Reserva, a nossa parceira também aqui, cupom Pedrosa10, você tem 10% de desconto. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples, é roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia.
E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil, tá bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, cupom PEDROSA10, 10% de desconto, roupa, qualidade reserva para você se vestir bem. É só você apontar sua câmera pro QR Code que fica passando aqui na tela aqui ou clicar no link da descrição que tá lá, cupom PEDROSA10. Um beijo pro João Vascaíno, cara que é o idealizador da Simples Reserva. E obviamente o Rony também, que é o dono da reserva, é vascaíno também. Então um abraço pra rapaziada aí, que me dá todo o apoio aqui no canal também, beleza? O Botafogo joga o melhor futebol da América do Sul. O Botafogo tem características que são claras nesse time. Obviamente, Pedrosa, você querer que o Vasco vencesse o Botafogo? Eu queria. Eu achava que isso iria acontecer, era uma chance muito pequena. Mas dentro de um clássico, cara, a forma como você se porta, principalmente nos primeiros minutos, ela desenha muito do que vai ser o jogo. O Vasco não competiu hoje. Esse time que tem como característica competir, não competiu. O Vasco foi uma bagunça. E pelas escolhas do treinador. Não só na escalação, mas obviamente também dentro do jogo. Subir linha contra o Botafogo, jura? Um time que gosta de atacar em profundidade. Um time que tem pontas, meias, jogadores tecnicamente todos praticamente de seleção. Aí vai tentar jogar de igual para igual com o Botafogo? Vai botar o Jean Davi para ter posse de bola? E eu te pergunto ainda, só um exercício aqui, na hipótese, tá? O Payet e o Coutinho não podem jogar juntos. A justificativa é porque o Vasco perde muito sem bola. Ok, aceito a justificativa. Mas o Payet pode jogar com o Jean Davi? Que loucura é essa? O que o Jean Davi faz mais em campo, sem a bola, do que o Coutinho? Porque o Coutinho, com a bola, ainda faz alguma coisa. Ainda consegue ter um pouco de qualidade ali para melhorar esse time. O Jean Davi nem isso. Nem isso. Então, assim, é muito incoerente da parte do treinador. E eu me sinto muito tranquilo aqui de cobrar o Rafael Paiva. Porque se tem algo que eu faço há 2, 3 meses aqui dentro do canal do Pedrosa, nas redes sociais, inclusive sou taxado de chato, sou taxado de ranzinza, sou taxado de, ai meu Deus, você não reconhece o que o técnico fez. É claro que eu reconheço o que o técnico fez. É claro que eu reconheço. O Vasco está em novembro, tem 43 pontos, está entre os 10 colocados do Campeonato Brasileiro. Mal ou bem chegou ali na semifinal da Copa do Brasil, aos trancos e barrancos, mas chegou. Isso tudo é fruto de uma temporada que seria terrível para o Vasco da Gama. O cenário da temporada para o Vasco da Gama não fosse as mudanças que a própria diretoria fez, o Rafael Paiva chegando, seria um cenário de estar brigando pela zona do contra o rebaixamento até o fim. Tudo isso eu entendo, gente. Tudo isso eu consigo entender, tá? A gente não precisa ser aqui 880, não entender o balanço da temporada, não entender o contexto. O que a gente sempre cobra aqui do Vasco da Gama é repertório do técnico. E é claro e óbvio que esse repertório também não é só culpa do Paiva. Quais são as opções que o Paiva tem? O Paiva vai ter que escalar, teria que escalar, no caso, 2 laterais como pontas. Mas assim, entre 2 laterais como pontas e o Jean Davi, eu prefiro muito mais o Leandrinho. O Leandrinho não deve em nada ao Rafael Paiva, ao Jean Davi. Não deve em nada, nem ofensivamente, nem defensivamente, muito pelo contrário. Ele entrega aspectos do jogo, ele entrega características que seriam muito mais interessantes para o Vasco hoje se ele tivesse colocado 2 laterais, no caso, o Puma e o Leandrinho, que pudessem ser essa válvula de escape em uma saída de bola, em uma achada do Payet, em uma bola aérea para o Verratti e tentar ferir o Botafogo nos contra-ataques, porque o Botafogo iria subir os seus blocos, iria fazer essa pressão, que obviamente são riscos que você pode correr, mas jamais o Vasco deveria dar o espaço e dar o campo para o Botafogo. Jamais. Eu acho que nem o Arthur Jorge achou que seria tão fácil assim. Compreende? Nem o Arthur Jorge achou que seria tão fácil assim. E foi muito fácil, gente. Foi muito fácil.